Olá, eu sou Ana Paula, psicóloga, psicodramatista e venho fazendo uns vídeos tanto no YouTube quanto no Instagram que falam sobre transtorno de ansiedade e seus desdobramentos, bem como dependência emocional. No vídeo passado eu falei sobre a fome emocional. Nesse eu pretendo abordar também esse assunto, mas de uma forma um pouco mais profunda, exemplificando essa fome emocional e falando a respeito de indicações de tratamento. No anterior, eu falei sobre a importância de perceber os sinais do corpo, não só para identificar a fome emocional com a fome fisiológica, mas também é importante que você observe através do seu corpo o seu nível de estresse. Quantas pessoas sentem dor de cabeça, dor muscular, às vezes até enjoo em função de um estresse maior. E isso é muito importante você perceber, porque o nosso corpo ele fala muito, inclusive sobre as nossas emoções. E no vídeo passado eu também salientei a respeito do aspecto psicológico interferindo, nesse processo de administrar a fome. Eu disse também que muitas vezes essa fome, que tem mais a ver com a questão emocional, ela dá sinais no corpo e a pessoa pode acreditar estar com fome realmente fisiológica, que não necessariamente acontece. Muitas pessoas, ao invés de tomarem água, identificarem a sede, às vezes elas comem acreditando ser fome. Isso pode realmente acontecer. E a minha dica também é que você busque essa autoaceitação. Não fique voltado só para o seu corpo, como se somente a estética falasse a seu respeito, mostrasse a sua identidade. Você é muito mais do que o seu corpo. Você é muito mais do que a sua aparência. Isso tudo eu falei no vídeo anterior. Então fique atento, nesse vídeo eu vou dar uma continuidade ao assunto. Se você tem visto os meus vídeos e tem gostado, eu peço que compartilhe para esses vídeos chegarem ao maior número de pessoas, para que eu possa auxiliar mais pessoas. Dê o seu like, comente algo. É muito importante saber até que ponto eu posso te auxiliar, até que ponto que eu estou conseguindo atingir o seu nível de reflexão, a sua condição de transformação na sua forma de ver e pensar o mundo e sobre você mesmo, ok? Agora, para que você entenda melhor a respeito da fome emocional, eu vou concretizá-la. Eu vou dar um exemplo da fome emocional como se eu fosse essa fome emocional. Eu sou a fome emocional da Maria. Eu entro de sola e eu arraso com ela. Quando ela está nervosa, quando ela está preocupada com algum desempenho, quando ela acredita que não consegue dar conta de alguma coisa. Olha, é um prato feito para mim, mas eu entro mesmo arrasando com a Maria. Ela só consegue me enxergar, ela não vê mais nada na frente dela. E eu fico muito, mas muito feliz com isso, porque é exatamente isso que eu quero, que ela fique bem ansiosa, que ela fique bem satisfeita e que ela não veja mais nada na frente dela a não ser eu. Eu chego para ela só me enxergar. Então,
Como eu disse, quando ela está nervosa, achando que ela não vai dar conta de alguma coisa, achando que ela não é capaz, quando ela está ali precisando de um aconchego, de um acalento, eu chego para arrasar com ela. E aí ela só pensa na comida, como se só a comida fosse resolver todos os problemas dela. E o que é melhor, sabe? Depois ela fica se sentindo tão culpada. E eu, como fome emocional, me sinto tão importante, porque ela não consegue pensar em nada. Ela na hora só me enxerga. Ela não pensa que ela pode se arrepender de ter comido além da conta, além do que ela gostaria. Ela fica sempre no tudo ou nada, sabe? Ou eu começo uma dieta, por exemplo, na segunda-feira, ela diz assim: começo uma dieta na segunda-feira, a primeira escorregada que eu dou, eu chuto balde. A Maria faz isso, ela fica no tudo ou nada. Ou ela tem que fazer tudo muito certinho, muito cronometrado, ou ela desiste de vez. E eu fico aqui me sentindo muito vitoriosa com isso. Ah, e tem mais uma que eu esqueci de te contar. Ela fica, a Maria, o tempo todo preocupada em engordar e emagrecer. Será que eu engordei aqui? Nossa, eu tô vendo um pneuzinho ali. A Maria fica assim, ela se preocupa muito se ela tá engordando. Ela não pode engordar nem um pouquinho, que ela se preocupa. Mas aí, quando eu, fome emocional, chego, vou lá, sabe, no estômago dela e no ouvidinho dela, quando ela tá lá numa festa de aniversário, que tá todo mundo comendo, se deliciando, né? Tentando acabar comigo, ela olha e fala assim: nossa, não posso comer isso, não posso comer esse doce. Aí eu chego para ela assim, sabe? E tento e mostro para ela assim: olha, pode, é só você comer um pouquinho, come só um pouquinho. E aí ela começa a comer e normalmente ela não consegue parar não, porque tá tão gostoso, não é assim? E vai comendo, comendo, comendo. Ah, não, vou experimentar esse, vou experimentar aquele. E quando vê, ela já comeu uma porção de doce, uma porção de coisa diferente da festa. E eu fico feliz da vida com isso. Fome emocional. Eu tentei caracterizar da forma mais próxima possível a fome emocional em relação também ao comportamento da Maria. Gente, quando eu falo aqui sobre a Maria, né, que é qualquer pessoa, tanto faz o sexo feminino, masculino, o gênero, isso não importa, tá? Eu usei o nome Maria, que pode sugerir qualquer pessoa, de fato. Eu venho falando de uma forma até um pouco exagerada, né, caracterizada mesmo, para que vocês entendam bem do que eu estou dizendo. E falando da Maria, eu falo, quando eu ressalto, ela se preocupa com uma gordurinha aqui, outra ali. Gente, é muito comum que isso aconteça quando a pessoa acredita que a felicidade dela está no corpo realmente, está na beleza, está na estética. Isso é o que eu percebo que pesa mais no discurso das pessoas. Às vezes, uma pessoa ou outra menciona a saúde, mas a maioria fala, né, do corpo bonito, do corpo sarado, da imagem que é passada na mídia, né, nos filmes americanos aí, as mulheres bem vestidas, as mulheres socialmente reconhecidas, são aquelas mulheres, por exemplo, e homens que têm o corpo
todo bonito, né? Que tem aquele charme e parece que tudo que a pessoa conquista é em função dessa aparência. É claro que nós, né? Eu, você, nós sabemos que existe preconceito, sim. Não vou negar, não. Quantas pessoas são alvo aí de brincadeiras sem graça, né? De piadinhas, como se o corpo delas fosse a sua própria identidade. Eu sei que isso acontece, né? Eu sei que, às vezes, né, para uma seleção de alguém que vai trabalhar numa loja, por exemplo, eu acredito que isso continue rolando, né? Quando existe uma escolha voltada para essa ideia, né, de beleza, como se a beleza fosse realmente só o que está por fora, né? Ou como se só o corpo magro fosse o corpo belo também, porque isso é uma questão também cultural. Outros aspectos interferem nesse olhar, além da mídia, forma que a pessoa é tratada na família. Se existe alguém que idolatra a beleza estética, né, como sinônimo de magreza e não consegue enxergar nada além disso, isso também vai interferir no desejo da pessoa, né, e um desejo muitas vezes até obsessivo mesmo, de só pensar em ficar magra, custe o que custar. E aí é esse lado que pode trazer uma grande tristeza e insatisfação. Essa busca incessante pela magreza, né? Muitas vezes com uma dieta restritiva demais, que a pessoa não dá conta de seguir. Tudo isso precisa ser muito pensado. E eu vi uma frase, né? Na verdade até um parágrafo, naquele livro Magros e Felizes para Sempre, e foram magros e felizes para sempre, que fala da seguinte forma: problemas com o comer e com a imagem corporal são a maneira como as pessoas falam sobre o que permanece dissociado e impensável. Tudo isso é inconsciente também. Se a pessoa não consegue se dar conta do que se passa a nível emocional, a relação disso com o seu pensamento, com o seu sentimento, com o seu autoconceito, a sua autoestima, tudo fica muito mais difícil, né? E aí é que a pessoa se fixa na própria imagem, no significado que ela dá para a sua imagem pessoal, associada a tudo que ela sempre ouviu e viu, e no significado que ela dá para a comida. Então, gente, se vocês não conseguem cuidar e administrar bem tudo isso sozinhos, a dica que vem é psicoterapia. Existe um trabalho de grupo que inclusive eu faço voltado para essa questão, né, da administração da emoção com a comida. E o mais importante não é pensar só no emagrecimento, é pensar no crescimento que você pode adquirir aprendendo a lidar com as suas emoções. Existe acupuntura, né, o trabalho de yoga, meditação, respiração, prática de esporte, tudo isso pode te auxiliar muito. Ok? Então, se você gostou desse vídeo, eu peço que dê um like, pode comentar qualquer coisa que você tiver vontade, com certeza vai me auxiliar, tá? Na produção dos próximos, e fico aqui torcendo por você. Um abraço.